que você entende por folclore? Pode até não saber explicar, mas essa palavrinha te acompanha, garanto, desde a sua infância, lá das fases iniciais, na pré-escola. Folclore, gente, são manifestações da cultura popular e que vão formando ali a identidade de um povo, de um país. Manifestações essas que podem ser individuais, coletivas. Para a gente se debruçar, então, sobre este assunto e trazer exemplos práticos, convidamos a pesquisadora e professora Regina Barros para conversar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tudo de bom. Vai ser um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor. Antes da gente começar, então, gente, em termos de curiosidade, o Dia do Folclore é comemorado mundialmente no dia 22 de agosto, porque neste dia, só que no ano de 1846, um escritor inglês chamado William John Thoms inventou este termo. É a junção da palavra inglesa folk, que significa povo, e lore, que significa cultura, conhecimento, saber, para descrever aí os costumes de um povo. Regina, a gente soube aí um pouquinho da introdução, é bem antigo, né? A origem do folclore. E aí muitos anos se passaram, né? E também, até em termos de significado, foi mudando muita coisa, né? Sim, folclore, né? Quer dizer, cultura, conhecimento popular, né? Conhecimento do povo. Pegar as pessoas, na época que quando surgiu no Brasil, né? Os indígenas começou muito com muitas das lendas, das coisas folclóricas, começou lá no início já, né? Então daí foi passando, vindo até a nossa atualidade, e aquelas coisas antigas que foi passando de boca a boca, como dizem, né? Porque o folclore assim, são conhecimento transmitido oralmente. Isso é um dos termos que os folcloristas batem muito. São condições assim, histórias, são lendas, são comidas, costumes, todos são coisas que passam de pai para filhos e de gerações para gerações, né? Uhum. Então, e isso vai levando para até hoje você vê falar coisa que lá dos seus bisavós, dos seus avós, né? Uhum. Se usava e hoje ainda usa. Então é uma coisa que não ficou, vamos dizer, ultrapassado. Sim, e é legal a gente pensar nessa potência, né? Porque por conta da oralidade, né? Porque hoje a gente tem tantos meios, né, para a gente conseguir transmitir as informações, né, poder gravar mesmo, mas a gente pensar lá atrás é algo, né, você pensar a oralidade, né, o poder que a oralidade tem. As pessoas não tinham ferramentas que a gente tem hoje, e olha, a gente está no século XXI com toda essa mudança da sociedade e essas histórias, né, ainda continuam vivas. É importante a gente reforçar essa potência, né, o poder que tem essa oralidade, essa cultura popular, as tradições populares. Sim, e as pessoas agora, no momento, elas gostam muito de ver as coisas folclóricas, né? Você vai nas festas, você quer ver coisas de festa junina, por exemplo, que é uma festa que usa o folclore, comidas. E a oralidade que eu digo, sabe, Dani, é que naquela época, há muito tempo, né, 1800, aí, as pessoas não eram tão alfabetizadas e tão letradas como hoje. Exatamente, então, as comunidades rurais, tinha a comunidade que não tinha nem escolas, né? As pessoas transmitiam oralmente as histórias, então surgiu muito esses mitos, né, que tem do folclore. Também, assim, não tinha escolas e também as pessoas não iam muito para a cidade. E começou com os índios, né? Porque os índios não tinham escola também. O padre José de Anchieta, que é o que veio para o Brasil, né, no descobrimento e tal, ele foi um dos que trabalhou com folclore também, junto com o Mar de Andrade. Tem os folcloristas, né, que fizeram muita coisa nessa parte, porque iam passando de pais para filhos. Não tinha escola, não tinha livro, as histórias eram contadas. Né?
E depois que quando surgiu, assim, foi aumentando, melhorando as situações, foram para as escolas rurais, tal, daí, mas continuou, e as lendas continuam, e aqueles mitos todos, aquelas, continua, viu, na zona rural, ainda, porque fala muito de zona rural, né, sim, no folclore, porque tem as lendas urbanas e as lendas antigas, e as lendas do folclore quase todas falam onde fala a zona rural. Zona rural, né, a maior parte. Que tem as lendas que são da cidade, mas tem a maioria. E a lenda, elas têm, assim, uma história muito criativa, as coisas assim, diferente, que a criança, quando você conta uma lenda, elas ficam pensando naquilo. Agora, tem uma coisa que eu nem sei se é assim, as lendas, muitas delas eram criadas para que as crianças obedecessem. Então, isso é uma coisa que foi muito, sabe, visto. Se você vê, a maioria das lendas falam de coisa para a criança ficar dentro de casa, para a criança ser obediente. E isso cresceu uma geração muito assim, diferenciada da de hoje. Sim. Hoje tem as lendas, tem tudo, mas as crianças têm celular, elas têm uma vida diferente, né? Sim, é um certo tipo, não no sentido pejorativo, mas uma certa forma de controle também, né, das histórias, porque a partir daí, através do medo, muitas vezes, e as lendas também têm, claro, ali cada uma é uma, mas tem, por sua vez, alguma crítica, né, alguma metáfora social também. É importante a gente frisar isso. Também a parte social, né, que é importantíssimo também a gente ver assim, a convivência na sociedade. A criança... porque ensina-se folclore muito mais na primeira infância, né? Mas depois, inclusive, tem escolas que até agora no segundo ciclo, né, no ensino médio, ainda falam da cultura, né, sobre folclore. Porque antigamente, eu falo antigamente por causa da minha idade, a gente usava só folclore. Depois eu não me lembro de quando para cá começou a falar cultura popular. Porque a cultura, se as pessoas falavam cultura, a pessoa culta, é uma pessoa que tem muito conhecimento, né? E aí dividiu a cultura clássica, a cultura popular. Sim. E a cultura popular passou tudo que é do folclore, passou a ser cultura popular. Então alguns autores hoje falam em cultura, bastante na cultura popular. Mas você quase não vê falar muito o termo folclore, né? Mas as lendas, os doces, os quitutes, as danças, as brincadeiras, ainda as pessoas, né, fazem, vê e existe, né? E, Regina, há muitas divergências. A senhora acabou de falar, né, que antigamente as pessoas usavam mais o termo folclore, hoje tem muitos autores que utilizam cultura popular, né, o termo, mas, para além disso, há ainda muitas divergências por parte de quem estuda mesmo o folclore, né? Do que é, do que não é, né? A gente pode esbarrar em certos costumes, né? Tem muitos costumes que envelheceram mal, né? Hoje, que muitas vezes soa pejorativo, às vezes com alguma comunidade, com um povo. Você falou num ponto, igual a cultura, as pessoas costumam falar, eu já até vi assim, pessoas falando, as mulheres caipiras, um tema de um debate que eu até participei, mulheres caipiras. As mulheres de zona rural, as mulheres roceiras, que era sobre folclore, então falou mulher. E as mulheres roceiras, elas não gostam de ser chamadas, nenhum roceiro gosta de ser chamado de caipira. Porque soa pejorativo, né? Soa pejorativo. Uma pessoa ignorante. Isso mesmo. Pessoa ignorante, sem conhecimento. Aí
E aí as pessoas às vezes não sabem que eles não gostam, mas eles não gostam, que chamem de caipira. E isso é uma coisa assim que... o caipira é a junção das raças, né, do índio com o português, né? Então, mas quem mora na zona rural são de acordo com algum conhecimento, algumas pessoas falam, né, ou não sei como que é falado, mas eles chamam caipira, o caipira que mora na roça, mas o roceiro, quem mora na roça, eles geralmente não gostam de ser chamado de caipira. E até a representação, né? A gente até falava aqui antes de iniciar, porque muitas vezes pode associar uma pessoa que mora ali na roça, na zona rural, como uma pessoa menos favorecida economicamente. Sim. A gente sabe que tem, mas não necessariamente. Sim. Né? Então, e a gente vê que em novelas, em várias histórias, muitas vezes a figura, né, dessas pessoas são representadas de uma forma mesmo mais pejorativa, no sentido uma pessoa que é menos favorecida socialmente, isso. Mas não necessariamente é dessa forma, né? Não. É igual, Monteiro Lobato colocou Jeca Tatu como se fosse, né, ele falou bastante dessa parte, né, que tem no folclore, né, mas as pessoas, caipira, a pessoa caipira lá da zona rural, ela quando vai para uma festa, ela veste a melhor roupa que ela tem, ela não vai com calça rasgada, calça remendada, por quê? Se você pensar hoje em dia, quem usa calça rasgada, calça remendada, agora é moda, né? O rasgo nas calças, né? É moda. Tendência. Mas, há algum tempo, remendos, né? Que faz na roupa e tal, eram as pessoas menos favorecidas que fazem, né? São que de pessoas... fato não tem ali, né, condição de comprar uma roupa nova, muitas vezes. Tem, mas eles não gostam quando... na festa de danças mesmo, né, igual quadrilha, assim, o pessoal coloca remendos, tem um lugar que o pessoal, o povo lá mesmo da zona rural, eles quando fazem as festas, eles não põem remendo nas calças, nas roupas, né, então é uma coisa assim que, eu sinceramente, assim, eu não... Sim. Gostaria de entender melhor. Sim, e eu falei, né, dessa representação que muitas vezes é feita dessas pessoas que moram na zona rural, mas ultimamente a gente tem percebido também, até com as redes sociais, né, com essa expansão, que tem um movimento contrário e positivo, né, das pessoas que são do campo, né, desse orgulho mesmo. Poxa, eu sou da roça mesmo, nasci, cresci, né, a figura do caipira, e isso é muito positivo, né, até para a gente conseguir manter essas tradições, né, essas raízes, para fortalecer todas essas raízes desse povo. Sim, eu sou uma delas, né, nasci no campo, na roça, cresci, né, lá, via tudo quanto todos esses mitos do folclore, todas essas lendas eu conheci quando crianças, né? Porque tinha na época. Aí, hoje, é engraçado, hoje, eu não sei generalizar, não posso generalizar, mas eu vejo bastante coisa assim na zona rural, que o povo está sendo agora diferente. Antes a pessoa da roça tinha vergonha de falar que era da zona rural. Hoje ela tem orgulho de falar. Porque a zona rural está sendo... existiu o êxodo rural, agora está tendo o êxodo urbano. Engraçado, né? As pessoas da cidade estão indo para a zona rural. E os conhecimentos, eles chegam lá, eles veem o conhecimento, a cultura daquele povo, né? Aí eles começam a interessar por aquelas coisas que o ruralista lá faz. Então é interessante essa troca, né? Eles acham bonito as coisas, porque às vezes muita gente de cidade grande não tem oportunidade de ver o que existe, um catira, por exemplo, uma dança de catira, e uma folia de reis. Aí eles ficam admirados.
Então, eu acho que essa parte também que existe hoje em dia, né? As apresentações, é bom mostrar também o que existia antes, né? Sim. Mas o folclore tem na cidade também, né? Não é só no campo. Nós estou falando tanto de zona rural, mas quando eu fazia pesquisa, eu pesquisei uma época, trabalhei como pesquisadora especial, assim, para uma instituição. Eu pesquisava aqui na cidade de São José, todos os bairros de São José. Eu ia para os bairros, fazia uma pesquisa, levantando os conhecimentos populares. Então, aí eu vi que aquelas pessoas, interessante, as pessoas mais antigas, que tinham vindo da zona rural na época do êxodo, né, que teve uma época, houve muito êxodo rural, né? Elas tinham uma saudade imensa das coisas que elas viveram. E eu acho que até hoje, todas as pessoas, né, mais antigas, elas sentem saudade. E aí aquelas histórias de lá passaram, né, dos pais, dos avós, elas passam para os netos. Eu acho muito interessante. E na formação do Brasil, vamos falar assim, existe muito isso, né, das pessoas que têm oportunidades hoje em dia, elas chegam até um alto escalão, às vezes elas conseguem estudar, se formar e ser alguém lá no topo vamos dizer, da cultura dita antigamente, que era cultura, né? Que não era cultura popular, e ela tem o conhecimento da cultura popular e leva para lá. Isso é interessante, né? Sim. Seria. E a senhora falou dessa migração para a área urbana, né? E hoje também muitas pessoas estão fazendo o caminho contrário, né? E a gente falou sobre que hoje tem um movimento de muitas pessoas, né, falando com orgulho mesmo, eu sou do campo. Inclusive a gente pode falar até na participação, na representatividade feminina, né, da mulher mesmo, né, nessa figura do campo que antigamente, lá atrás, era vista mais, né, esse protagonismo do homem. Hoje as mulheres também nesse campo estão chamando o protagonismo para si, né? Sim, as mulheres hoje não tem mais como antes. Assim, antes o homem, o machismo, né? O homem era o dono da casa, o homem que trabalhava, a mulher só ficava em casa, tal. E ela trabalhava também, muitas, né, trabalham na roça, no campo, né, na cultura das plantações e tal. Mas hoje a mulher vai para a cidade, ela estuda. As meninas do campo hoje, a maioria está estudando na cidade. E também existe hoje a internet, né, a televisão. Hoje faz curso universitário à distância. Então, não tem mais como era antes. É difícil, acho que é muito difícil, só se for lá para o Nordeste. Eu não conheço o Nordeste todo, né? Não conheço as regiões do Norte lá. Não posso falar, mas aqui na nossa acho que na zona região Sul, a Sudeste, aqui é difícil encontrar um local onde não tenha levado assim o desenvolvimento, né? E a gente, hoje também com a globalização, né, a urbanização, tem seus benefícios, claro, né, não é o foco no programa hoje, mas é importante a gente pontuar isso, mas é importante a gente ressaltar também que essa é uma forma de fazer com que essa cultura se propague, mas, por outro lado, também pode ser um desafio, né? Porque a gente vê que muitas tradições vêm se perdendo, né? Muitas pessoas hoje, às vezes mais novas, essa juventude não tem tanto interesse, né? Não, a juventude não tem interesse quase nenhum. É difícil, né? Porque é outra vida, né? Devido àquela coisa que eu falei para você, folclore, ser coisa de gente humilde, né? Seria o povo popular, né? Uma coisa popular, assim, que significava, não é uma coisa, vamos dizer, extraordinária, uma coisa interessante. Eles acham que não acreditam, né, nas lendas, não, porque a sociedade antiga, ela acreditava nas lendas, que acontecia mesmo. Tinha muito misticismo, né? E agora os jovens não acreditam mais em nada, eles acreditam. Eu vejo, não sei, eu não posso falar isso em geral, né? Mas o que eu tenho visto,
sim, é meio complicado, assim, os jovens não são muito de levar a tradição. A gente corre o risco de perder, ou a senhora acredita que as raízes são bem fortes, foram muito bem ali estruturadas, alicerçadas? Olha, vou dizer para você, a educação, por exemplo, que se tinha nos anos 60, 70, 80, é bem diferente do que tem agora. E também os pais não estão trazendo mais. Alguns são muito família, né? Vem de tradição familiar, mas muitos não têm tradição, né? Então, eu não sei, não. Agora, cabe aos professores, que eu acho, a escola, a dar continuidade a esses projetos, né? De valorização do homem, né, dos antigos, das coisas antigas que eram boas. Eu acho que cabe muito a escola também agora. As escolas ainda têm esse trabalho, muitas comemoram até mesmo o dia do folclore. Comemoram, né? Porque muitas famílias não têm mais essa tradição ou às vezes não tem tanto conhecimento para passar ali para os filhos, mas as escolas também são uma ferramenta importante desse sentido, né? Além de tudo, né? De continuar transmitindo essas histórias, né? Essa nossa cultura. Também, né, o Monteiro Lobato com o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma forma também de democratizar ainda mais essas histórias, né? A gente, lá no início dos anos 2000, até passava na televisão, né? Eu acho que muitas pessoas cresceram assistindo em TV aberta, então acho que ficou muito na memória. É uma memória afetiva, né, que acaba criando também nesse sentido. É interessante que uma vez eu fui fazer palestra na época do folclore em escolas daqui de São José, e as crianças contavam, minha avó contou essa história para mim. Então, quando você fala de lenda, é muito bom isso, né? Que às vezes, quando tem os avós que estão lá, que contam para os netos, eu acho que não sei, é importante isso. Os pais, né, falar para os filhos e também transmitir, né, as coisas boas, porque você vê as lendas, vamos falar de lendas, né, as brincadeiras ótimas, então não tem nada demais. Eu preocupada assim que eu falei para você, por exemplo, as lendas têm uma parte positiva muito boa de alguns, né, de algumas que são protetores do meio ambiente. Sim. Né? Que nem o boitatá, esses mitos, né? O boitatá, o curupira, saci-pererê. Então, eles são protetores da natureza. Eles agiam nas lendas, na história para atrapalhar os caçadores dos animais, né? Sim. E os depravadores que punham fogo, sim, que nem devastar a floresta. Né? Mas tem aquelas que põem medo, que é das crianças. A cuca, por exemplo, antes era um medo imenso. Exatamente. Cuca, quem não cresceu com esse medo, né? Nossa. A gente vai falar mais sobre este assunto, da continuidade sobre este assunto. No próximo bloco a gente vai para a nossa primeira pausa, mas vocês já sabem, é bem rapidinho. Fiquem com a gente porque voltamos já já. De volta com Diálogos, e já que agosto é comemorado o Dia do Folclore, estamos dialogando sobre este assunto e eu estou recebendo a professora e pesquisadora Regina Barros. Mas agora, então, vamos para as ruas para a gente saber como será que anda aí o folclore, né? Será que ele está ainda na imaginação popular dos brasileiros? A repórter Fernanda Santos foi às ruas para entender um pouquinho melhor e tentar descobrir. O folclore está nas histórias que ouvimos na infância, nos mitos que nos causavam medo ou encanto e principalmente nas tradições que são passadas de geração em geração. Mas será que as pessoas ainda sabem o que é o folclore e quem são os personagens folclóricos?
Olha, eu conheço alguns personagens, aquilo que eu aprendi na escola quando criança, né? Saci Pererê, a Cuca, o Curupira, personagens assim, alguns que eu lembro agora. Eu gosto muito do Saci, que faz arte. Vira e mexe a gente fala para as crianças, né? Você parece um Saci que ia pronto, sair correndo. O Saci, ele representa que ele é um pouco sorrateiro, não é bem malvado, mas ele é um pouquinho travesso também. Boitatá, né, que é uma cobra que faz o bem. Eu sei a Yara, o Saci, o Curupira, a Cuca. Botutucuxi, o Boitatá, a Vitória Régia, muito importante também, não é, que se trata do folclore amazônico, não é? Ele é bem diverso no Brasil e como no mundo todo, né? Eu sou do Nordeste, então lá a gente tem muito enraizado essa cultura de a gente passar de geração em geração. E é importante, porque assim, a minha filha mesmo, ela veio aprender o que é Saci agora há pouco, né? E lá a gente já conhece o que é o Saci desde os 3 aninhos, que é o Saci Pererê, a Cuca, né? Que é algo que é daqui, enraizado daqui, né? São as referências afetivas que a gente vai tendo ao longo do tempo, quando você se lembra de fatos de infância, de juventude. Então isso representa a alegria, né? A identidade nossa com as nossas raízes, com as nossas culturas. Então quando a gente fala de música, de comida, de danças, pinturas, tudo que refere à cultura, à arte, isso faz essa referência a esse povo que nós somos, né? E nos identifica. O folclore brasileiro é o retrato da fusão de tradições indígenas, europeias e africanas. Cada canto do nosso país tem seus mitos, ritmos e crenças. E os elementos da nossa cultura joseense são guardados aqui, no Museu do Folclore, que tem a missão de manter viva as tradições da nossa cultura. Uma das atrações é a exposição permanente, Patrimônio Imaterial, Folclore e Identidade Regional. São 7 salas diferentes, onde é possível conhecer objetos, imagens, fotos e vídeos relacionados à cultura popular da nossa região e do Brasil. Conhecer esses elementos é também uma forma de valorizar e respeitar os diferentes povos e histórias. A Sônia é professora e pesquisadora das tradições de São José e do Vale do Paraíba. Ela explica que o folclore é a base para manter a cultura regional viva. Todas as manifestações que são muito antigas, né, e que continuam nas nossas famílias, né, nas nossas comunidades, na sociedade brasileira, né, contos, tradições, lendas, festas, comidas, né, modos de fazer, a gente chama de folclore, né? A gente chama de manifestação cultural popular tradicional. É aquilo que vem do povo, é do povo, né? E é ele que continua mantendo esses elementos na sociedade, essas tradições. Ainda, segundo a pesquisadora, os meios de comunicação e a internet têm um papel importante nesse processo. Ajudam a difundir as tradições folclóricas com informação e riqueza de detalhes. É uma forma de preservar a cultura popular, permitindo que ela sobreviva às transformações sociais sem ser esquecida ou desvalorizada. Há 20 anos, quando eu comecei a pesquisar, era muito mais difícil de conseguir algumas informações. E com o passar do tempo, muitas delas eu consigo conversar com as pessoas, né, de forma online, ver as manifestações delas. Então, assim, tem valor também. Eu acho que a grande relevância, né, que a internet trouxe para a gente é que é um mundo digital, essas crianças estão nascendo nesse mundo digital e eles conseguirem ter acesso também a essas coisas de qualidade, a sua própria história, os costumes do seu povo, seja por meio dessa ferramenta, é válido também, porque a gente vai começando a entender quem somos nós. Quem que é o brasileiro? De onde que vem toda essa diversidade cultural que nós temos, né? Qual é o valor que ela tem, a beleza dela? Eu não gosto de tal coisa, mas eu tenho que respeitar tal manifestação, né? Eu acho que isso é o grande ganho para todo mundo. Tá aí, então, Regina, a gente pôde ver que ainda está, né, ali no imaginário
popular das pessoas. Eu gostei muito de uma das entrevistadas que falou sobre referências afetivas, né? Porque realmente você recorda ali da sua infância, pais, avós, né? Amigos. Sempre tem ali uma história ali com um gostinho, né, afetivo, carinhoso mesmo, traz muitas recordações boas, muitos significados. E é importante, né, a gente celebrar essas manifestações, a gente falou, para manter vivo. Aqui, né, pelo Brasil, trazendo para a nossa realidade, tem muitas festas, né, claro que a gente não vai conseguir falar todas aqui, mas a gente tem muitas romarias, né, tem lá no Amazonas o Festival de Parintins também, que tem uma mega torcida, né, entre o boi garantido, caprichoso, o pessoal mesmo lota, é como se fosse um clássico de futebol, tem a procissão do Fogaréu em Goiás também, e por aí vai, né? Como eu disse, a gente não vai conseguir falar todas, mas são muitas histórias bonitas, né? E é tudo nosso, né? Que privilégio. É maravilhoso, né? Se você pensar bem, é muito bonito as coisas folclóricas, né? Procissão de velas, que ainda existe. Então, esses festivais todos, as festas que são celebradas nas comunidades rurais, nas cidades que tem folclóricas, né? Tem cidade que é muito, o folclore é muito, Olímpia, por exemplo, tem um museu do folclore, é muito bom, o folclore lá é muito atualizado, assim, é muito, vamos dizer, vivido pelas pessoas, né? Então, é interessantíssimo. E como aquela senhora falou, é verdade, coisas às vezes se fala assim, aquele bolo que a vovó fazia, então o bolo da avó, o bolo da mãe, então são coisas assim bastante sentimentais. E a Sônia explanou muito bem, a Sônia é maravilhosa, minha amiga também, né? Então, ela é professora de história e ela é excelente nessa parte de falar para os alunos dela. Ela é bastante assim, trabalha mesmo divulgando, né? E passando para os alunos, as crianças, né? E essa resistência, né? Assim como a senhora, né? Tantas outras pessoas que estão aí, seja na área acadêmica ou estudando este assunto, né? É importante para que a gente siga, né? Passando para as próximas gerações, que, como a gente falou aqui, está cada vez mais raro, né? Tem muitas pessoas que não têm acesso, né? Se ali na família não é estimulado, as novas gerações acabam muitas vezes nem sabendo, né, o que é. E a gente viu aí o Museu do Folclore, né, além dessa oralidade, nessa tradição oral que a gente falou, que o folclore é muito marcado por isso também, mas é importante, lugares, exposições, que a gente viu, né, exposição permanente no Museu do Folclore, para que muitas pessoas vão lá, né, acabam aprendendo coisas novas, algum detalhe que muitas vezes ali passou despercebido, depois de adulto, né, ir lá visitar, levar, se você tem filhos, sobrinhos, afilhados, para conhecer também. É importante espaços públicos como esse. Sim, é importantíssimo, porque é um lugar onde a criança aprende aquilo que ela vê, né? E a aprendizagem, vendo que é material assim, é muito melhor, né? Muito mais aproveitado. E os museus de folclore, tem vários museus muito bons, né? Que são assim, mostram bastante todo aquele trabalho. Aqui do regional, né? Aqui, por exemplo, de São José tem bastante coisa da nossa região, né? Mas eu já tive em museu em Recife, por exemplo, lá nos outros lugares, no Pará, são mais a região deles. Belém do Pará, por exemplo, eu tive lá, mas eles mostram muito o folclore daquela região, né? Então, e nós aqui também, né, quer dizer, mostramos a nossa também, né? Mas as crianças aprendem bastante. E na televisão também passa bastante. Né? E é importante, e gente, é gratuito, é importante aí você buscar conhecimento, um programa para o fim de semana, né? Levar, como eu falei, filhos. Época de férias, qualquer época do ano é importante. Aí às vezes está sem o que fazer no fim de semana, está tranquilo, é uma opção. Regina, a gente está falando ao longo do programa sobre algumas características, né? Queria
esmiuçar mais, nos debruçar mais sobre este assunto. Uma das características, né, a tradicionalidade, né, é muito importante no que tange quando a gente fala das características do folclore, né, porque é transmitida de geração em geração. A dinamicidade no sentido de essa tradição ela pode muitas vezes ser alterada de acordo com a região, sim, né, sim, do país também, a localidade. Isso é muito interessante, às vezes a mesma história, mas aí é conhecida por nomes diferentes, ou às vezes tem algum desfecho, algumas alterações também, né? Essa aceitação no sentido da identificação coletiva, que é muito importante, a regionalidade, mais uma vez, né? E também acaba surgindo de forma espontânea, né? Tem outros pontos que você acha que é importante a gente destacar para ser considerado, né, essa cultura popular, o folclore, outros pontos fortes? Não, você já falou quase tudo, né? É importante saber, por exemplo, que as lendas, elas diferem de uma região para outra. Às vezes até de uma cidade aqui perto da outra, as palavras, assim, o modo de contar, é mais regional, com o linguajar daquelas pessoas, né? Então, não é uma coisa assim também fechada, assim, né? São passados de geração a geração, e cada geração, quer dizer, cada pai, filho, passa para os seus filhos, o filho passa para os netos. E as pessoas daquela sociedade também aproveitam, aprendem e usam também, né, esses conhecimentos. Mas, assim, eu acho que não tem mais, assim, você já falou bastante, tudo certinho. E, Regina, a gente conhece essas histórias mais famosas a nível nacional, né? O Saci Pererê, Curupira, Boitatá, Iara e por aí vai. Mas a gente falou da regionalidade, né? É importante a gente trazer para cá, Vale do Paraíba, São José dos Campos, né? Nós temos também nossas histórias, nossas lendas. Sim, aqui nós temos as lendas urbanas, né? Aqui tem várias até, né? Tem a lenda do Corpo Seco, de Santana, tem o Corpo Seco do Putim. Tem também a lenda do Parque da Cidade, que é dos Guapuruvus, né, que o Bulemark até ele registrou essa lenda, a lenda do Guapuruvu, porque lá tem bastante Guapuruvu. O Bulemark mandou plantar Guapuruvus lá no Parque da Cidade devido à lenda do Guapuruvu. Olha, entendeu? Só a força. Porque é uma árvore que dá em lugares onde tem muitas nascentes, água. E aí, como lá tinha muita nascente, muita água, ele mandou plantar na frente lá da casa lá dele vários guapuruvus, que ali tinha nascente ali mesmo no chão. Então, também aqui de São José tem outras, que do Largo São Miguel, da velhinha do Largo São Miguel, que é uma outra lenda. Tem também a do... Agora a memória está falhando, mas tem várias. Tem a do Corpo Seco, falei, das Três Figueiras, lá de Santana, que até a nossa amiga Rita Elisa Seda escreveu, né, no blog dela, que ela é a história das Três Figueiras. E cada bairro aqui de São José tem uma lenda, né? Sim, são várias. Acredito eu que o Corpo Seco é mais conhecido, mas que muitos joseenses nem imaginam, né? Porque, volto a falar, são essas histórias mais conhecidas mesmo, que está mais no imaginário popular, né? O Saci Pererê, Boitatá, as lendas do Amazonas, que é a Vitória Régia, que inclusive tem muito nos livros pedagógicos, livro didático, tem a lenda da Vitória Régia, do Boto, né? E tem também agora as lendas urbanas, como nós estamos falando, né? Agora, aqui é falado também, né? Então, tem uma lenda que foi assim, muito... Eu vivenciei até, porque do pé de bode, sabe? Que tinha que era na Vila Industrial, né? Uma danceteria, que a pessoa falava que tinha a
lenda é um rapaz uma moça, né, que dançou com um rapaz lá na danceteria e ele pisou no pé dela, ela olhou, o pé dele era pé de bode. Daí aí saiu essa lenda e todo mundo tinha medo de ir lá na danceteria devido a essa lenda que contava, né, que tinha o pé de bode lá um rapaz muito bonito, mas que o pé dele era pé de bode. E, Regina, a gente está falando dessas lendas urbanas, né, trazendo aqui para a nossa realidade. Quando essas lendas, elas automaticamente, né, podem ser consideradas folclore, o que precisa ter para a gente, né, para inserir mesmo, para ser considerada folclore, parte da cultura popular, precisa de algo específico? É ser popular, é uma coisa que vai passando de um para outro, né? Vai passando e aí fica aquela coisa assim, todo mundo sabe da história, porque foi passando boca a boca, não foi escrito, não foi lido em livro, aconteceu aquele fato, aí todos ficaram, né, passando a história e a história ficou marcada. Hoje se escreve, né? Tem vários lugares aí que já tem essas lendas, inclusive as lendas urbanas aqui de São José tem escrito, né? Em jornais, já foi falado em vários revistas. E é um assunto, né? Muitas dessas lendas, né, que causam aquele medinho, acabam gerando curiosidade nas pessoas também, né? Porque as pessoas têm curiosidade, muitas vezes costumam procurar por essas histórias, né? Tem ali a sua audiência, o seu público cativo. E as lendas, tem umas lendas que são bonitas, igual a do Guapuruvu, que era um guerreiro, né, que ele estava cansado num dia, numa noite, estava muito calor, ele estava na rede, aí ele saiu da rede e foi andar pela floresta. Aí ele chegou até uma cachoeira, aí ele viu uma moça linda, muito bonita, banhando-se, e dos cabelos dela caíam pepitas de ouro. E aí ele ficou enamorado com aquela moça. E ele ficou lá vendo, mas ele queria falar com ela, gostou demais dela. Aí ela falou que não podia falar com ele, não. Daí ele foi embora. Aí, quando chegou outro dia, ele voltou novamente, porque ele ficou assim... Maravilhado. Ele não caçava mais, ele foi para casa, ficou diferente, os parentes dele lá perguntavam o que tinha acontecido e ele não falava. Aí ele voltou de novo. Aí ela falou para ele que ele falou que queria casar com ela, tal. Ela falou que não podia, porque ela era filha de Tupã, e Tupã não deixava casar com seres naturais, mortais, né? Olha assim. só. Aí ele foi e falou para ela, mas então eu posso te dar um abraço, pelo menos, tal. Ele deu um abraço nela. Quando ele abraçou, o Tupã viu. O Tupã transformou os dois numa árvore. Olha só. Então essa árvore chama Guapuruvu. Olha e ele chamava Guapuruvu, né? O índio chamava Guapuruvu. Olha aí só, deu a lenda histórias. Da árvore e aquelas pepitas de ouro que caía do cabelo dela são as flores do Guapuruvu, que é uma árvore muito bonita, alta, enorme. Ela não vive mais que 60 anos. Olha só, muitas histórias, né? Algumas muito bonitas por trás de todas essas lendas, né, gente? Vamos para mais uma pausa, nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna para concluir aqui esse bate-papo sobre o folclore, sobre a nossa cultura popular. Estamos de volta com Diálogos. Hoje estamos falando sobre folclore, sobre a cultura popular. Regina, a gente ainda não falou, mas tem... em relação às comidas, né? Tem muitas comidas também que trazem referência ao nosso folclore. Tem, além das danças, tem também muitas brincadeiras, né? Vamos lembrar a ciranda, passa-anel, peteca. Peteca, bate-peteca, aquelas pega-pega, né? As brincadeiras de roda, que cantava, né? E cirandinha, aquelas de... Então, tem muitas brincadeiras que ainda as crianças cantam e fazem, né? Brincam. E as comidas continuam demais para frente, porque hoje em dia até é chique comer as coisas antigas, né? Aquelas que vêm da vovó, aqueles bolos de fubá, aquelas broas, aquelas
comidas mesmo que, mesmo lá que nem nos outros estados, né, o pango com pequi, lá o pato com pequi, arroz, arroz né? com pequi, então tem... A feijoada, né, também tantos outros pratos. Então são assim, também, bem assim, continua, e as famílias todas, não tem distinção hoje em dia, né? Todos gostam das mesmas coisas que veio de lá, né? Então é uma coisa assim, que evoluiu, mudou-se muita coisa. Por exemplo, antes se fazia o bolo de fubá com leite e a banha de porco, né? Que agora se faz com manteiga, se faz com óleo, mas é uma evolução, mas continua, o fato folclórico continua o mesmo. Então tem coisas que são fatos folclóricos, né? Assim, que continuam mesmo, só muda a maneira, né? Sim, e aí falando só, né, pincelando a questão das cantigas, né, que aí tem muitas músicas, a gente pontuou no começo, que foram sendo modificadas ali com o tempo por conta da letra, né, aí entra nessa questão do politicamente correto, né, que aí também divide a opinião de muitos historiadores, né, alguns divergem um pouquinho, acham que realmente, né, a gente precisa se adaptar ali ao tempo, outros já acham que não é bem por ali, né, que você perde aquela originalidade. Tem historiador, tem os folcloristas, né, pesquisadores do folclore, que eles não aceitam você mudar, eles falam que é aquele que é original, né, que se mudou já não é folclore, já é cultura popular. Eles diferenciam o folclore da cultura popular. Né? A gente pode... Já culturou, né? Aculturou o folclore, vamos dizer assim. Né? Algumas canções, né, para a gente lembrar, Atirei Pau no Gato, né, A Canoa Virou, são só ali algumas, Boi da Cara Preta, algumas para a gente lembrar, né, que hoje Dorme, Neném, que muita a Cuca gente, vem pegar, também mudou. Muita gente lutante ali ao prosseguir, né, com essas letras. Regina, uma coisa que é interessante, porque quando a gente fala do nosso folclore, o que é bonito de se ver, porque a educação, o acesso à cultura, muitas vezes, hoje, felizmente, está modificando isso, mas muitas vezes esse acesso ainda é restrito a quem tem mais condição econômica, social mesmo. Só que no caso do folclore não, né? Não. É democrático, de fato, é popular. Tanto as pessoas com mais poder aquisitivo quanto aquelas pessoas mais simples, elas estão ali representadas, elas têm a oportunidade desse conhecimento, né? De vivenciar todo esse significado. Isso é verdade. Não tem mais distinção, né? Então, em qualquer lugar, o folclore está presente, mesmo nas sociedades mais evoluídas e até lá o pessoal mais carente é igual, né? Não tem mudança, né? É uma coisa interessante, né? E a gente passa. Sim. E aí, quando a gente fala sobre o futuro, né? Tem muitas crianças, essa nova geração que está vindo, que muitas vezes não tem contato. Tem as exceções, muitas escolas ainda trabalham, escolas públicas, escolas particulares também ainda trabalham com o Dia do Folclore, com esses personagens, mas é um baita desafio na sociedade atual a gente conseguir manter, né, essas tradições, essa oralidade. E aí eu gostaria de te perguntar como que você acredita que a gente pode esperar daqui para frente e aproveitar para falar, porque vão surgindo novas tradições, novas culturas, né? Como vão surgindo, como a gente vai lidar com isso, né? Para não descartar o que a gente já tem, mas também para dar espaço a outras tantas histórias, novas culturas que vêm surgindo a partir de agora. Quando se for uma coisa popular, oral, vindo, mesmo no momento, e ele for contínuo, for transferido, for assim, vamos dizer, passado, né, de pais para filho, de geração para geração, é um folclore, né? São coisas que popular, né, que não é estudado cientificamente em livros, essas coisas, porque se for criação e for
de aceitação, né? Tem que ter aceitação popular, aí folclore continua. Mas as escolas continuam, né, fazendo os programas de educação, os projetos aí ainda continuam. Mas mesmo as pessoas mais antigas que vai falecendo, vai ficando, né, os mais jovens. Esses mais jovens com certeza vão dar continuidade. São coisas que não acaba. Sim, né? De uma forma ou de outra, né? Não acaba. Porque é muito marcante, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí também fica um convite para as escolas, para os pais também, fazer ali uma coisa diferente, né? Pegar um livro antigo, ou no próprio sebo você consegue ali pegar um livro antigo que remeta a alguma dessas histórias do folclore, né? Contar ali para os seus filhos, sobrinhos. É interessante para a gente manter essa tradição viva, né? E também dar ali aquele calorzinho, aquele quentinho no coração, porque faz a gente relembrar muitas coisas da infância. É que antes as mães contavam história para os filhos dormirem, né? Então, era essas lendas, essas fábulas, essas coisas que lia, né? A mãe lia ou contava. Agora já a criançada, os pais não têm... a sociedade moderna não está tendo mais condições, né? Sim. Muitos pais trabalham muito, chegam em casa cansado, a mãe já não ficam mais contando histórias. Vai muito desse retrato social que a gente está vivendo também, que influencia diretamente em tantas coisas, inclusive nessas tradições, né? Então, são raras, assim, mas existe bastante mães que ainda fazem, famílias, né, que continuam contando as historinhas para dormir e tal, que antes era muito comum, antes da televisão, antes do celular, né, com as crianças. Mas agora as crianças já vê tudo no celular, vê nas historinhas, vê na televisão, até as lendas mesmo, só que tem muitas vezes que eles mudam um pouco, né, a lenda desses desenhos animados, assim, eles fazem mais ou menos, mas eles mudam um pouco, que é a coisa da aculturação, né, mudando para acompanhar a evolução, né, a atualidade. E aí fica como dica também, para quem quiser saber mais ou de repente relembrar alguns fatos do nosso folclore, tem uma série brasileira que chama Cidade Invisível, não é tão nova, ela é de 2019, 2020, não me recordo agora o ano exato, gente, mas é uma série bem interessante brasileira que traz um pouquinho aí dessa realidade do nosso folclore. Recomendo, inclusive no Sessão Pipoca já falei dessa série, é bem interessante, viu? Vale a pena acompanhar, dá para maratonar ali num feriado, num fim de semana. E aí tem muitos canais no YouTube, né, Regina? Também que contam um pouquinho, que também, além, né, da TV Cultura, que contam um pouquinho dessas histórias. Minha filha gosta muito de um canal que chama Turminha do Folclore e conta de uma forma bem didática ali para crianças menores. É muito interessante. Tenho certeza que os pais vão assistir junto ali com as crianças e vai ser bem gostoso. Uma opção também, né, de fazer ali um programa juntos. Regina, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente, com seu conhecimento. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E fica o convite para voltar mais vezes, viu? Obrigada. Precisar, estou aí, vou chamar. E pessoal, para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal youtube.com/TV Câmara SJC. Tem os nossos canais também, o canal aberto, que é o 12.3, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Eu quero agradecer a nossa equipe de Libras que esteve com a gente durante todo o Diálogos de hoje. Obrigada, viu, mais uma vez, levando acessibilidade aos nossos telespectadores. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem, vocês já sabem, estamos de volta novamente a partir das 4 da tarde. Até mais!